Gratidão mais uma vez. Eu sou a Paula Cabral, mãe do Lucas, que veio aqui comigo hoje. Meu pai e minha mãe também estão aqui, a minha equipe de sempre. Meu pai e minha mãe, Márcia da Cabral, estão aqui. E eu sou psicóloga, especialista e mestre em desenvolvimento e gestão de pessoas, e sou uma pessoa que veio do mundo corporativo. 20 anos eu trabalhei no RH, treinando pessoas, líderes em pequenas, médias e grandes empresas. E o meu grande sonho era ser diretora de RH. E quando eu tive a proposta, há 3 anos atrás, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Quando eu tive essa proposta, eu Você chegou lá? Cheguei lá, mas quando eu ia pegar na mão, eu falei, não é isso que eu quero. Porque quando você chega lá no topo, você deixa de fazer o que você mais ama, que é desenvolver as pessoas, é estar em sala com as pessoas, conversar olho no olho com a galera de uma empresa, que é o que eu sempre fiz. E fica em reuniões, apresentando números, né? Enfim, não tem nada a ver comigo. Com quantos anos você estava a hora que rolou essa proposta? Eu tô com 40, eu tava com 37 anos. 36, então não é há tanto anos. Tempo atrás, não. Não, foi agora. Foi recente. Foi recente. E ali, então você chegou lá, mas não chegou lá. Exatamente. Cheguei na praia e falei, nadei. Não tem nada a ver comigo. Então, mas foi uma preparação, com certeza, para eu chegar até a Quantic Despert, que hoje é a minha vida, é a minha missão. E eu abri um canal no YouTube, mas achando que eu ia falar de gestão de pessoas, desenvolvimento. Não que eu não fale, né, gente, de pessoas. De alguma forma. De comportamento humano, né? Tudo foi uma preparação, mas eu juntei tudo aquilo que eu tinha estudado com a psicologia, com a neurociência, com a programação neurolinguística, com a espiritualidade, que eu estudo desde os meus 14 anos. Tá, então, para a galera entender, psicóloga, então você desenvolveu os PNL, programação neurolinguística, então você fez toda a parte que a ciência aprova. Sim. Você tá ali, sim, tudo atestado, faço até tudo hoje. mistura o que é o dito esoterismo com... Porque um dia o esoterismo pode virar ciência, é só questão de tempo. Com certeza. É só questão de tempo. Então, legal. Aí você chegou ali com os seus 37, teve a proposta do cargo que você queria, provavelmente o salário que você almejava, que era ser a chefia. Perguntaram até quanto que eu queria ganhar. Olha essa pergunta. Essa é boa. Quanto você quer ganhar? Quanto que você quer? E aquilo não me te vibrou. Emocionou. Incrível. E o Quantic Despert foi o caminho que você sentiu? Foi o meu caminho. Só que eu não imaginava que existia a Quantic Despert nesse momento. Eu não sonhava com isso. E aí foi quando eu casei e fui morar na França. Quando eu cheguei lá na França, eu tive o grande salto quântico da minha vida. Não foi fácil, porque eu cheguei lá, todos os meus diplomas não valiam nada. Por mais que eu tivesse estudado em Portugal, não sabia falar francês, eu não tinha como validar nada se eu não soubesse a língua, né? E não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu estava totalmente perdida, sem amigos, sem ninguém. Você foi morar onde lá na França? Em Étiolles, uma cidade 40 quilômetros de Paris, mais ou menos. Maravilhosa cidade. Mas assim, não tem nada a ver com o Brasil, gente. Nada. Esse acolhimento que existe com o brasileiro, esse amor, essa amizade, você não encontra. Né? Então eu tinha meu filho lá comigo, mas ficava na escola o dia inteiro. Para ele foi um grande desafio também. Foi um salto quântico na vidinha dele, com certeza. Mas ele em 3 meses aprendeu a falar francês, né? Pelo menos. Isso para ele foi incrível. E o meu marido na época trabalhava também o dia inteiro. E eu fiquei sozinha, né? Eu. E eu criei assim um bloqueio de falar. Porque imagina, como eu não sabia falar francês, eu saía na rua, se alguém chegasse perto de mim, o meu coração batia aqui, ó, gente, pânico, porque eu não sabia e não sei, tá? Fiquei 1 ano e meio lá. Não conseguiu. Bonjour, ça va bien, só essas coisas assim, bem ridícula, bem básica. E imagina, para uma pessoa totalmente comunicativa que saiu do mundo corporativo, o que eu ia fazer? E aí o Gabriel virou para mim e falou assim, por que você não abre um canal no YouTube e vai falar do que você sabe, né? Mas eu falei, putz, tá bom. Comecei ali falando de uma coisa ou outra. E vim pro Brasil passar um tempo. Saí de lá, vim para cá, fiz um curso com Carlos Torres também, que é um cara da espiritualidade, que também tem canal e tudo mais.
E nesse curso dele eu tive uma experiência, numa das meditações guiadas, com Cristo. Ele foi conduzindo a gente na meditação. E aí chegou uma hora que eu, em desdobramento, porque eu estava lá, não foi uma coisa da minha cabeça, eu estava no local que ele conduziu, que era o Mar da Galileia. Só que eu não sabia que eu estava no Mar da Galileia. Para mim, eu estava num lugar que tinha um mar que não era areia, né? Era tipo umas pedras. E uma mulher do meu lado pegou na minha mão. Eu não sabia quem era essa mulher. Ela colocou um véu na minha cabeça, que vinha até mais ou menos o meu joelho. Pegou na minha mão e disse assim: o meu filho quer falar com você. Quando ela falou isso, eu comecei, assim, eu fui tomada por uma sensação, por um sentimento que eu só conseguia chorar, mais nada. Igual uma criança, assim, que tu começa a chorar e tu não tem controle nenhum. Quando eu olhei para o mar, vinha vindo num barquinho, tinha uma velazinha, vinha vindo ele na minha direção. Mas as nossas crenças limitantes são tão grandes, apesar de eu saber sobre espiritualidade, estudar o espiritismo desde 14 anos de idade, eu achava assim, imagina que Jesus, gente, imagina, Jesus, tô louca. Eu falava assim, gente, eu tô doida, eu só posso estar doida. E ele vinha vindo no barquinho, eu não conseguia mais olhar. Eu só chorava. Aí ele foi vendo, eu fui vendo o pé dele com aquela sandalinha, com aquela roupinha, com um sorriso mais lindo que você possa imaginar. Sentou do meu lado, eu só chorava, eu não olhava para ele, eu não conseguia olhar. Depois eu fui entender o porquê do véu. Aquele véu era necessário porque talvez, tipo, de tanta luz, de tanto amor ali que existia naquela figura, né, que eu estava ali sendo conduzida, eu não suportaria olhar para ele se não fosse através do véu. E realmente eu não conseguia, nem através do véu, olhar. Eu ficava assim, de cabeça baixa. Ele sentou, pegou na minha mão e disse assim para mim: até que enfim que você chegou. Eu tava te esperando, tipo meu brother. Falei, gente, eu tô louca. Eu só pensava assim, eu tô louca, imagina, não é isso. Eu acho que eu tô pirando, eu tô surtada. E ele falou, não, você não tá louca, eu realmente tava te esperando, eu fiz de tudo para você chegar até aqui, alguma hora você ia ter que chegar. E a partir de agora, você trabalha para mim. Não precisa ficar angustiada com o que você vai trabalhar, como é que você vai fazer para sustentar seu filho, o país que você está hoje, que você não fala a língua, sabe todas essas angústias? Confie em mim, que a partir de hoje, nunca mais nada vai te faltar. Só que você vai ter que prestar atenção em algumas coisas que eu vou fazer, desde os pequenos milagres na tua vida até outros que você nem pensou ainda e eu vou fazer. Mas eu preciso que você, a partir de agora, leve conhecimento e isso que você está vivendo aqui para o maior número de pessoas que você puder. Porque você veio aqui para isso. Isso foi um combinado já. E eu tô contigo. Não se preocupa com nada. O resto deixa que eu trato. E eu só chorava porque eu não estava acreditando. Na minha cabeça, eu falei assim, eu tô louca. Não é possível que Jesus, ele falou assim, eu nunca fui embora. Não tem como eu voltar, porque eu nunca saí daqui. E eu conheço cada um de vocês pessoalmente. Não foi uma experiência da Paula. É uma experiência que qualquer pessoa hoje, que está aqui ouvindo a gente, pode ter. Se você chamar por ele, ele vai estar do seu lado. E você vai ser capaz, como eu já fui, de ouvir a respiração dele e os passos dele. Isso aconteceu muito comigo, depois dessa experiência. De eu estar andando na França, eu morava na esquina da minha casa, passava o Rio Sena. E tinha um parque gigante que tu andava, não tinha fim, sabe? Não tem fim. Chegava até Paris andando, se eu quisesse. 40 quilômetros, numa reta. E de um lado passava o trem, do outro lado era o Rio Sena. Eu várias vezes caminhando ali assim, sem rumo, andava 10 quilômetros, pra você ter uma noção, só de ida. Quando eu tava na volta, eu pensava, misericórdia, agora eu vou ter que voltar. Tudo isso aí que eu andei. Porque eu não tinha noção de quanto eu tava indo. E ele andava do meu lado, eu escutava o barulho da pessoa andando do meu lado, gente. Então, assim, depois desse dia, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a ter muitos sonhos lúcidos, muitos. Eu sonhei com o nome Quantic Desperte, não tem tradução. Quantic, tudo bem, mas o desperte em inglês não é. Despertar. Não. Entendeu? Não tem tradução. Sonhei com o nome. Foi vindo o que eu ia levar no canal. Tudo foi vindo pra mim.
Teve um dia que eu acordei, deitada, eu estava na casa da minha mãe até. E sabe quando você acorda e você tá meio lá, meio cá, mas você tá acordado, você não tá dormindo. Tinham 2 mestres que na época eu não sabia que era mestre ascenso. Um tava com um turbante na cabeça, que nem você. E com uma pedra, assim, na testa. E um outro também tava de turbante, mas sem pedra. De braço cruzado, assim, olhando pra minha cara, com cara de bravo ainda. Eu não vejo espírito. Eu tomei um susto. E fiquei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Quem é? O que eu tenho que fazer? E eles foram sumindo. Sumindo. Aí eu fui pesquisar. Eu sabia que eram mestres ascensos, mas eu não conhecia a Fraternidade Branca. Fui pesquisar. E aí eu busquei um lugar em Santos que tivesse a Fraternidade Branca. Cheguei lá, quem eram os 2 que estavam no altar? Os 2 mestres. Era El Moriá, do raio azul, e o mestre Kutume, do raio dourado, que é o meu raio de missão. Só que eu não sabia nada disso. Como que eu comecei no canal? Comecei a colocar... fiz uma série sobre os mestres ascensos. Fui falando raio por raio, porque eu não conhecia. E a minha forma de trabalhar no planeta, a minha missão, tem a ver com eu ensinar para aprender. Eu não aprendo se eu não ensinar. Então, eu não tenho como captar nenhuma informação só lendo ou fazendo um curso. Uma formação, que seja. Eu preciso ensinar para as pessoas. E isso é desde que eu sou criança. Comecei a dar palestra, eu tinha 12 anos. E assim foi dentro das empresas. Eu só conseguia captar o que era aquilo se eu compartilhasse. E aí eu fiz a série dos Mestres Ascensos. Aí o meu canal começou a tomar esse rumo de expansão de consciência. Onde eu comecei a trabalhar a parte humana, de desenvolvimento humano, ligado à espiritualidade. E aí o negócio começou a tomar uma proporção assim, que eu nunca imaginei que ia tomar. Eu já tinha escrito a minha missão, que era levar conhecimento para o maior número de pessoas que eu pudesse no planeta. E fui montando alguns cursos de desenvolvimento, né? Joguei na Udemy, em algumas plataformas de cursos online. E numa dessas que eu fui olhar, assim, os gráficos, um dos meus cursos de PNL, inclusive, estava presente em 55 países e traduzido em 12 idiomas. Eu olhei aquilo e falei, gente, está acontecendo. Né? Então, e assim eu estou sendo conduzida o tempo inteiro. Né? Eu sei que essa missão começou. Eu vejo que a Quantic Desperte, eu, pelo menos pelos relatos que eu tenho das pessoas que me seguem ali, que são inscritas no canal, elas falam que antes de saber que existia o canal, elas sonharam ou com o logo ou com o nome e foram pesquisar no Google e chegaram até a Quantic Desperte. Então, eu vejo que é algo que já existe num outro plano e que eu e o Gabriel Duarte implantamos aqui na Terra, entendeu? Então eu sou só uma trabalhadora da Quantic Desperte, entendeu? Interessante. Como que você explica, os mestres que você recebeu, qual que é a classificação? Kutume e El Moriá. Eles são mestres... Ascensionados. Você conhece mestres ascensionados? Sim, dos 7 raios, Isso né? mesmo. Explica pra gente. O Marcelo Cotrim falou alguma coisa sobre isso já, mas ela vai reforçar. Então, mestres ascensionados. A grande fraternidade branca. Então, explique-nos. O que acontece? Do mesmo jeito que estamos hoje passando por uma ascensão planetária, né? Onde nós humanos vamos nos transformar, já estamos, né, diante de tudo que está acontecendo no planeta, é uma oportunidade que temos de crescer, de ascensionar. Os mestres ascensos passaram por isso aqui na Terra e ascensionaram em corpo. E nós hoje, nesta encarnação, temos a oportunidade também de ascensionarmos a mestres ascensos nesta vida em corpo. A gente não precisa desencarnar para passar por uma ascensão mais. E eles passaram por isso aqui. Por exemplo, Saint-Germain, que é o governador dessa era de aquário que a gente está, todos eles, sem exceção, todos os mestres, foram humanos iguais a gente. E foram passando pelas provas e expiações de um planeta que era prova e expiação. A gente está transitando agora para a regeneração. Eles passaram pelas provas deles e se ascensionaram. Em terra, era o Conde Saint-Germain, muito conhecido, inclusive tem até dentro do castelo,
Como é que é, Lucas? Eu sempre esqueço o nome desse castelo. Versalhes. Tem um espaço lá só do Conde Saint-Germain, que a rainha lá, sei lá qual, deu para ele. Que ele era um filantropo, um cara que falava trocentas línguas e ajudava a gente pelo mundo inteiro. Só que ele aparecia pelas eras, né? Por exemplo, ele tem a aparição dele em 1930 e pouco, em 1800, sempre com a mesma aparência. Né? Não comia também. Ele, em banquetes, ele comia só aveia e essas coisas assim. A alimentação dele era diferenciada, vai vendo, ele sabe mais que eu. Ele é verdade, isso é mesmo. E teve a mestra nada, que é muito conhecida, que era Maria Madalena, chama gêmea de Jesus, por quê? Porque Maria tem toda uma história. Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos, tem até o evangelho de Maria Madalena, que não foi divulgado. Né? O que é chama gêmea? Chama gêmea é a nossa outra parte, vamos dizer assim. Quando a gente é criado, falando um pouco agora de mônada, né? Somos criados como se fosse um grande sol, vamos dizer assim. A gente é parte do todo, né? A gente saiu de dentro da fonte criadora, que cria tudo, de Deus. Quando ele cria seres que criam. Tudo na criação divina cria também. As nossas células criam outras células, tanto de fora para dentro como de dentro para fora, que é o micro e o macro universo. Quando a gente é criado, é dividido em duas partes, né? E a chama gêmea é a tua outra parte. E a Maria Madalena era a chama gêmea de Jesus. Tá, mas assim, só pra gente entender que chama gêmea é um conceito mais moderno. Alma gêmea e chama gêmea tem alguma coisa a ver ou não? Não. Alma gêmea a gente pode ter várias. Entendeu? Vocês podem ser almas gêmeas. Vocês podem ser almas gêmeas. Não necessariamente precisa ter um relacionamento amoroso entre almas gêmeas. Um amor carnal. Não precisa. Tá. Pode ser, por exemplo, meu filho, pode ser minha alma gêmea, minha mãe, entendi. um amigo. Agora, chama gêmea é uma parte sua. Você é parte dela, ela é parte sua. Então seria uma coisa teoricamente superior a alma gêmea. Superior não, assim, mais encaixado, isso mais mesmo. dividido. Exatamente. Então era uma coisa que era uma só e foi dividida. Foi dividida, E ela foi criando as partes dela e você também, mas vocês fazem parte de uma mesma mônada, vamos dizer assim. Mas aí a chama pode ser também um filho, alguma coisa ou não? Aí tem que ser uma coisa de... Tem uma relação amorosa também entre chamas, tem. Entendi. Então tem a mestra nada, que é do sexto raio, que foi Maria Madalena. Então são seres que desceram à Terra, porque nem todos os seres criados por Deus tiveram experiências como essa que a gente está tendo em solo, num planeta físico. Nem todos os seres que são criados se colocam nessa condição que a gente se colocou. É um dos desafios maiores que tem na criação, se colocar na posição num planeta como esse. É descer no primeiro degrau da criação. Num dos primeiros, vamos dizer assim, tá? E principalmente num momento de transição de um planeta de expiação e provas para regeneração, que é quando tem um caos, né? Imagina uma reforma, uma limpeza planetária. A gente está dentro disso. É onde você mais enxerga confusão, coisa ruim, né? Pega um holofote e joga dentro de uma casa que foi abandonada, que estava ali governada pelas trevas. Vai sair bicho para tudo que é canto, que é o que a gente vê hoje. Não só no sistema político, no sistema educacional, no sistema financeiro. Hoje, tudo vai cair, tudo vai modificar, vai se tornar um outro planeta. Quando as pessoas falam, quinta dimensão. Quinta dimensão é um estado de consciência, não é local. Antes, aqui nos bastidores, a gente ainda comentou sobre isso. Então, os mestres ascensos foram seres que encarnaram como humanos e ascensionaram, que é o que a gente está hoje passando por isso também, por esse mesmo processo. É muito bonita a história deles. Então é os 7 raios. 7 raios. O guru gosta dos 7 raios, não gosta? Gosto, eu sempre estudo isso, eu quase não entendo nada, mas eu continuo estudando. Então, um desses seus mestres era o raio azul. O raio azul é o Moriá. Que é esse aqui, a gente até tem uma pedra... O primeiro raio, esse é o primeiro raio. O que significa o raio azul? O raio azul, ele é o raio que recebe todas as informações para distribuir para os outros raios. É o raio do poder. É o raio de grandes líderes. Inclusive, as pessoas quando têm cargos de liderança, pessoas que estão
em cargo de poder. Pessoas que influenciam outras pessoas, geralmente tem esse raio como raio, porque são 2 tipos de raio que a gente tem. A gente tem o raio do dia da semana que a gente nasceu, que é a nossa personalidade. Por exemplo, eu como personalidade tenho o raio rosa, que é da mestra Rowena, que foi Joana d'Arc. A mestra Rowena, uma das últimas vidas. Tiveram várias vidas, que nem a gente, mas uma das últimas onde eles ascensionaram foram essas que eles apresentam, né? No caso, Joana d'Arc, que é do raio rosa. Agora, o meu raio de missão, que é o cálculo da tua data de nascimento, que inclusive lá no site da Quantic Expert você descobre, põe lá a tua data de nascimento, aparece teu raio de missão. Depois, legal. Quem quiser, pode ir lá. É a tua missão que tu veio cumprir na Terra. O que você veio fazer na Terra? No meu caso, o raio dourado, que é o raio da sabedoria. Eu vim para compartilhar conhecimento com as pessoas, eu vim para ensinar. E eu digo que eu não só vim para ensinar, eu vim porque eu só aprendo se eu fizer isso. Senão eu não aprendo nada. Não adianta fazer 300.000 cursos, se eu não compartilhar, eu não vou aprender. O benefício que você tem, ele está atrelado ao benefício que você gera para outra pessoa. Exatamente. É a reciprocidade completa, exatamente, né? Exatamente. Você só vai ser feliz se você fizer feliz. Você só vai aprender se você ensinar. Exatamente. É isso. Esse é o primeiro. Vamos pro segundo. Vamos falar do 7. Foi bom. 7º raio? Não, do 7. O primeiro é o azul. Primeiro azul. Tá. Segundo raio, o raio amarelo dourado, que é o raio da sabedoria. Que é o seu. Isso, que é o meu raio de missão. O terceiro raio é o raio rosa, o raio do amor incondicional, que é o raio da mestra Rowena, que trabalha em conjunto com o raio rubi dourado, que é o 6º, que é o da mestra Nada, Maria Madalena. Elas trabalham juntas. Elas trabalham o amor incondicional, elas trabalham o perdão, né? O terceiro eu já falei, o quarto raio, raio branco, o raio da pureza, né? Que traz toda uma limpeza para nós. A gente tem todos os raios na gente, mas tem aqueles que vão, obviamente... Que aflora mais. Sim. E a gente também é irradiado cada dia da semana num raio. Que nem domingo é o primeiro raio. Segunda-feira, segundo raio. Terça-feira, terceiro raio. Quarta-feira, o quarto raio branco. Quinto, raio verde, o raio da cura. O raio da cura pela verdade também. Ele trabalha a cura e a verdade. O 6º raio, da mestra Nada, que é o raio também que trabalha o amor incondicional, trabalha a justiça também. O 7º raio do mestre Saint-Germain, do Conde Saint-Germain, que é o raio violeta, que faz a transformação, a transmutação. Por que é o governador planetário hoje da Terra? Porque a gente está em transformação. A era de Aquário é uma era de transformação. Por Saint-Germain. Isso, e é o raio de sábado, de hoje. Estão pedindo o seu site aqui, eu vou escrever no chat. Pode é escrever. O Quantic Despert, não é isso? .com, isso. Quantic. E dá até para saber lá também, uma coisa que o povo vai amar, é origem galáctica. Qual que é a tua origem galáctica? Que legal, tu põe tua data de saber. nascimento, pode pôr aí, vocês vão ver, é bem legal. E como que é feito esse cálculo da origem galáctica? Pois é. Através do tua data de nascimento pelo sincronário maia. Quem gosta de estudar aí, o sincronário maia é fantástico, gente, tem muita coisa para aprender, sabe? Você vai cavocando, você vai falando, nossa, eu não sei nada. E a gente estava em que raio? Eu já perdi os raios. Já falei o 7. Falou todos. Falei. Violeta no começo você é o de fez sábado. Uma oração São do Miguel, né? Miguel, maravilhoso. Ele tá ali, cadê? Mesa, Ai, eu amo ele, gente. O guru gosta também. Eu sempre faço essa oração dele. Olha que maravilhoso. Ele é tudo, né? Ele é maravilhoso. Eu tenho ele gigante na minha casa, assim, também. Incrível, né? Ele é poderosíssimo. Coloca lá, lê pra mim, ele é o chefe dos arcanjos. Nesse seu site tem que fazer alguma coisa aqui? Tem que se cadastrar? Não. Pode se cadastrar se quiser, porque tem conteúdo exclusivo para quem é cadastrado. É gratuito também. Só que dá para fazer o cálculo sem se cadastrar, não precisa, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo aqui, hein, guru? É verdade, hein? Vamos ver qual é a origem de vocês. Descubra a sua origem galáctica. Estou vendo aqui. Aí tu põe toda a data de nascimento. E tem calcule seu raio de missão também. Sim, tem aqui. Tudo. Talento quântico e não sei o que, tem tudo. Tá bonitinho aqui. E eu tô vendo aqui que tem o Quantic Love. O Quantic Love, gente, é um aplicativo de encontros. Para quem tá no despertar. O Quantic Love, ele tem para baixar em Android, em Apple ainda não tem, mas você pode usar
tá como site quanticlove.com.br. No computador vai. Isso, e no celular também. Ah, tá, não. Você pode se conectar ali com almas. A gente fala que é conexão de alma, não é só conexão pra sair, dar uns beijos e tchau. E também fazer amizade, né? Porque tem muita gente lá que tá ali pra fazer amizade, que fala assim pra mim, Paula, eu tô no meu despertar, mas eu não tenho mais com quem falar. Porque se eu falar isso pro meu marido, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu filho, tá todo mundo dizendo que eu sou louca, que eu sou louco, né? E aí as pessoas pediram muito. E é o Gabriel que faz também os aplicativos, os sites, isso é criação dele, porque eu não manjo nada disso. Mas as ideias loucas vêm da minha cabeça. Estão falando aqui que faltou a cor do sexto raio. Sexto raio é o raio da Mestra Nada, que é o raio rubi dourado de sexta-feira. Ah, rubi dourado? Rubi dourado. Como é que a gente pode usar, assim, na prática, os 7 raios? Você falou que tem os dias da semana. Sim. Então, eu tô uma pessoa normal, tô acabando de ouvir a primeira vez essas coisas de raio e tal. O que eu posso fazer assim? Eu quero me beneficiar, por exemplo, do primeiro raio, que é o azul. O que na prática eu posso fazer? Do domingo, né? Do domingo. Eu tenho que usar ele só no domingo? Não necessariamente, você pode usar todo dia. Tá. É que no domingo ele tá mais ele forte. Tá mais forte. Então, o que eu posso fazer assim para uma pessoa que está assistindo agora? O que eu posso me beneficiar com o raio azul? Eu pego alguma coisa azul? Também. Como é que eu faço? Você pode tanto usar roupa, se você quiser colocar pedras, você pode fazer a oração do raio. Lá no site tem oração do raio, invocação do raio. Tem tudo que você pode fazer para se conectar. Tem até, se você procurar no YouTube, você vai encontrar músicas também que te conectam com o raio. E abrir teu coração, sabe? Acreditar naquilo, o poder que aquilo tem de transformação na vida das pessoas é realmente muito forte. Até porque os mestres foram humanos, né? É muito diferente de um ser que, inclusive, os próprios galácticos, quando eles fazem canalizações, lá na Quantic Expert, eu não sou canalizadora, eu coloco canalização de outras pessoas. De confiança, que realmente toca o meu coração. E os galácticos, eles falam muito isso. Do mesmo jeito que a gente é fã deles, que a gente fala, nossa... Esse é bom. Esse ET aí, esse de Orion, Pleiadianos e tal. Eles são assim com a gente. É? Porque eles falam, tem que ter muita coragem para ir ser humano ali. É verdade. Porque nós não somos humanos, nós estamos humanos, é diferente.